Pode pôr na tela que eu vou trazer essa informação exclusiva sobre o Eric Puga. Tira da tela, tira. É o seguinte, eu tenho uma preocupação aqui de trazer a informação com muita exclusividade e a informação ela precisa ter credibilidade. E aqui eu não quero tirar a credibilidade de nenhum outro setorista. Mas vazou algumas informações que o Bahia estava 300% fechado com o Eric Puga, que o Bahia já tinha ofertado, já tinha botado na mesa 13 milhões e meio. Primeiro surgiu a informação que o Bahia tinha ofertado 16 milhões na mesa do Ceará. Depois, outros setoristas trouxeram a informação que o Bahia tinha colocado 13 milhões e meio para o Eric Puga na mesa do Ceará. Que o staff, entre o staff e o jogador, já estava tudo certo. Com o staff e o Bahia já estava tudo certo. E aí, como eu tenho uma preocupação com a informação, a seriedade com a informação, aqui o jornalismo passa na frente de tudo. E o jornalismo precisa ser sério. O jornalismo não precisa correr atrás. Eu não quero like, cara. Muitos ficam dizendo aí, quer like, quer aparecer. Eu estou 14 anos nessa área. Eu não estou em busca disso. Eu estou em busca da credibilidade com informação, da interação. Quero trazer para vocês sempre informações exclusivas e é para isso que a gente trabalha duro todos os dias. Por isso que antes eu pedi desculpa para vocês que a gente teve um problema técnico. Essa imagem não é a melhor que você vê todos os dias, mas a gente tem aqui que trazer um programa com muita seriedade. E aqui eu vou trazer as informações exclusivas sobre o Eric Puga. Eu tive o cuidado de procurar entrar em contato com o empresário do Eric Puga, com o staff do jogador, fiz uma videochamada. E depois que eu fiz essa videochamada, eu tive o cuidado de falar com ele o seguinte: vamos conversar via WhatsApp, porque eu quero essas informações para poder mostrar para o meu público. Porque apenas palavras, embora eu sei que todos vocês acreditam no que eu estou falando, mas as palavras são palavras ao vento. E aqui a gente tem que mostrar credibilidade no serviço. Então aqui a gente vai trazer a conversa que eu tive com o empresário, com o staff do jogador, e eu busquei todas as informações plausíveis sobre o Eric Puga. Conversei por videochamada e depois conversei no WhatsApp para que as informações ficassem registradas e aqui pudesse passar para vocês. Eu tenho muito cuidado com vocês. Então aqui eu vou trazer agora informação exclusiva. Botou na tela? Informação exclusiva sobre o Eric Puga. E agora eu vou trazer para vocês essas informações. Eu conversei com ele, a conversa foi assim. Ó. Vou trazer uma parte da conversa que eu tive com ele e essa parte para mim é muito clara e deixa e sana todas as dúvidas sobre a situação do jogador. Eu fiz a pergunta para ele se o Bahia tem mantido conversas com o Pitombeira, que é o empresário do Eric Puga, e a conversa com o Ceará. A resposta dele foi o seguinte, põe na tela aí, põe na tela. O Bahia tem mantido contato com o Pitombeira, sim, e isso já há algum tempo. E até possível via proposta, mas até agora, nada de concreto. O Bahia ainda não apresentou uma proposta concreta para o Eric Puga. Não apresentou uma proposta concreta para o Ceará, que sofreu o transfer ban, disse que iria pagar até sexta-feira e não pagou o transfer ban. Então, ou seja, o Ceará ainda passa por grandes dificuldades financeiras e está fazendo, obviamente, jogo duro para não vender o atleta, porque entende que o atleta é muito importante para a temporada subsequente. Eu mandei um áudio para ele e a pergunta foi o seguinte: então me explica em que pé está a situação sobre o Eric Puga. Eu peço que no áudio eu falo assim, ó, escreve para mim, não manda áudio. E aí ele fala assim, se realmente vier essa proposta, eu acho muito difícil o Puga não ser vendido. E aí eu reforço. No caso, se chegar a proposta dos 13 milhões e meio, acha que fecha? E ele responde, sim. Então, ou seja, se o Bahia ofertar uma proposta de 13 milhões e meio para o Eric Puga, automaticamente o Puga vai ser jogador do Bahia. Por que, Leal? Porque o jogador quer vir para o Bahia, porque o staff do jogador entende que é muito melhor para o atleta, e aqui a gente não precisa ser inteligente para entender isso. O staff do jogador entende que o Eric Puga é muito melhor para o Eric Puga jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro em um time estruturado, que vai pagar em dia e que tem portas abertas para a Europa. E o sonho de qualquer outro jogador é jogar na Europa. Não é diferente para o Eric Puga. E embaixo, aí um pouquinho mais embaixo, eu tive o cuidado de falar o seguinte: entre o jogador, staff e Bahia, já está tudo acertado, porque soltaram informações dizendo que já estava tudo certo entre o Eric Puga, Bahia e o empresário. E aí eu precisava perguntar para o grupo de empresário deles se essa informação era verdade ou se essa informação era mentira. E aí ele respondeu, não está. Mas, sinceramente, essa é a parte mais fácil. O Puga
tem salário baixo no Ceará. As que eu trago hoje são informações atualizadas sobre a chegada ou não do atacante Eric Pulga, de 23 anos, um jogador que hoje é destaque lá na equipe do Ceará. É claro que o Eric Pulga não vive agora um bom momento com a camisa do time cearense, mas há sim uma expectativa. Eu vou dar minha opinião aqui para o torcedor que está sempre com a gente, o torcedor tricolor, acerca da vinda do jogador para o time do Bahia. O Grupo City tem como filosofia contratar, claro, alguns jogadores que têm nome no mercado, que têm história, que têm currículo, que é o caso do Everton Ribeiro, que está aí, o Jean Lucas, né, o Caio Alexandre, o Tassiano, o Everaldo, mas também o projeto do City, é claro, é garimpar novos talentos, jogadores jovens que podem ser lapidados, essa é a palavra, hein? Lapidados, seja no Bahia, seja no Grupo City, para o City fazer negócio. Então, às vezes, o torcedor não entende muito. Ah, não, é jogador e não tem condição de vestir a camisa do Bahia, não concordo, não quero. Mas aí, infelizmente, hoje o Bahia é gerido por um clube, por uma empresa, por um grupo que não pensa, às vezes, tanto como o torcedor, que só quer jogador para chegar aqui e já jogar, jogador com peso, jogador com nome. Infelizmente, o City não tem essa filosofia, eu digo assim, claro, de trazer jogadores de nome e de peso, sim, mas também jovens talentos que compra por um preço e daqui a pouco vai vender por outro. Quer um exemplo? O jogador, o nosso querido Chaves, o Chaves, que estava aqui, foi comprado por 16, vendido por 20 cacetada. Então, por aí você tira. Então, se o Eric Pulga vier para o Bahia, não se surpreenda, porque faz parte dessa filosofia do City em garimpar talentos também para serem vendidos depois bem mais caro no futebol mundial. 23 anos, é um jogador novo. Tem contrato com o Ceará até 2025. Aí está a novela. Nós temos informações de alguns colegas lá de Fortaleza, que foi sondado, inclusive até com o Paulo Pintombeiro, né, que é empresário, ele que intermediou aí a vinda da SAF para o Bahia, e que o Pintombeiro teve uma conversa também com um colega lá em Fortaleza, inclusive ele mostra aí, né, no seu canal, toda a conversa com relação ao Eric Pulga. Aí o jogador diz, eu quero ir para o Bahia. O Eric Pulga quer vir para o Bahia, ele quer vir vestir a camisa do Bahia. Aí envolve muita coisa, tá? E a gente tem informação que ele ganha pouco no Ceará. O jogador que saiu ali do Ferroviário, futebol cearense, veio para o Ceará, foi revelação ano passado, mas esse ano os números não favorecem tanto ao Eric Pulga, não favorecem a ele. Ele não está sendo contratado pelos números desse ano, e sim pelo currículo dele, pela história que ele já construiu desde o ano passado, vestindo aqui a camisa do Ceará, e esse ano o Ceará disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o staff do jogador quer ele no Bahia. O staff do jogador quer ele no Bahia. Daqui a pouco eu vou trazer a situação do Ceará. Para quê? Como o Ceará também pretende liberar o jogador. Então, segundo informações, né, que o Bahia está preparando uma proposta aí, que o Bahia avalia o jogador em 12 milhões de reais, e aí houve uma pergunta, né, com as pessoas que estão envolvidas no projeto, se 13 milhões o Ceará venderia. Olha, eu acredito que 13 milhões, martelo batido, o Ceará está sem dinheiro. O Ceará tem um transfer ban aí, não está podendo contratar, inscrever novos jogadores, precisa reforçar o time para a sequência do Campeonato Brasileiro. Seu último jogo perdeu, assisti um jogo ruim demais, a estrela do Léo Condé no comando do Ceará, no último sábado perdeu para o Santos em Fortaleza. Imagine, o Ceará está com o transfer ban, que era para ter pago sexta-feira, né? Foi o último dia, não pagou e agora vai pagar mais caro, vai ter dificuldade, então está precisando de dinheiro. Mas assim, um momento, porque amanhã abre a janela, neste dia 10, a janela vai se abrir aí e os clubes certamente vão começar a negociar os jogadores, de fato, né? Oficialmente vão anunciar saídas e chegada de jogadores para essa sequência do Campeonato Brasileiro. O Ceará é um deles. Então, a coisa está muito bem encaminhada. O Bahia tem essa proposta, parece que dos 12 milhões para o Eric Pulga, e parece que com 13 e 14, quem sabe, ele vende. O Ceará inicialmente tinha pedido 16 milhões de reais para liberar o Eric Pulga. A multa dele hoje gira em torno de 20 milhões. A multa é de 20 milhões. Aí se faz uma proposta de 12 milhões. Será se o clube vai abrir mão dessa proposta, não vai querer vender? Claro. E o jogador importante no elenco do Ceará, eu conversando até com um colega lá no Ceará aqui, o Léo Condé não gostaria de liberar o jogador, gostaria de contar. Mas recentemente o Wagner Mancini, que estava lá no time, disse que era necessário abrir mão de algumas peças importantes pelo futuro do clube. Que é isso, a saúde financeira do Ceará vai de mal a pior. O Ceará está no balão de oxigênio. Então, a gente espera que essa situação venha se desenrolar, quem sabe já a partir de amanhã, hein? O martelo pode ser batido e o Eric Pulga vai chegar aqui para vestir a camisa tricolor. Aí o torcedor fala, Ivo, mas não, é jogador de Série B, já vi gente comentando isso comigo aqui. Não traga não sei o quê. Eu acabei de dizer que é um projeto do City, quem sabe o jogador vai chegar aqui, não vive um bom momento, talvez leve um tempinho para se adaptar. A gente já viu casos como esse aqui no Bahia, mas o projeto do City também é lapidar o jogador, é colocar ele numa vitrine maior, no mercado maior e dar muito mais visibilidade. O jogador quer, ganha menos no Ceará, vai ganhar. Olha a história do Juba. O que aconteceu com o Juba, torcedor do Bahia, em torcida tricolor? O Juba vem para cá com aquela fama de esporte, chegou aqui desacreditado. Manda embora, banco, meu banco. Entrava, foi até vaiado em alguns momentos, fora Juba, e hoje o Juba é titular do Bahia. É o cara que está aí salvando a lateral esquerda do Bahia. É ou não é? Você concorda comigo ou não?
dê a sua opinião. Você pode discordar. Mas isso faz parte de um projeto do City em, às vezes, trazer o jogador até num momento como esse, que vai sair mais barato, porque o cara não está numa grande fase, certamente o Ceará iria engrossar mais o caldo e dizer, não, eu não vou não, com 2 eu não vou não, só vou por 20, por 30. Então o City está aproveitando o momento, quer trazer o jogador. Aí tem um detalhe, tem jogador envolvido na negociação. São 3 jogadores envolvidos nessa negociação que o Ceará, a informação que a gente tem, que para abrir mão vai querer aí a liberação de 3 jogadores. Olha só, um deles por empréstimo é o Marcos Vitor, seria por empréstimo, um jogador que viria aqui para disputar a Série B pelo Ceará, e aí um determinado tempo de contrato. O Iago Felipe seria indefinitivo nesta troca, a transação com o Iago Felipe. Eu já acho mais difícil o City liberar em definitivo. E tem outro jogador que é o goleiro, Danilo Fernandes, que hoje é o reserva do Bahia, né? Depois do Marcos Felipe é o Danilo Fernandes, já está aqui um tempinho, mas está aí na reserva, mais ganhando em dia, ganhando bem no Bahia. Está tranquilo, fazendo o trabalho dele. O Ceará também pretende colocar o Danilo Fernandes. Inicialmente era o Iago Felipe e o Marcos Felipe. Agora também surgiu a informação do goleiro Danilo Fernandes, que é o interesse do Ceará para que ele possa ir disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Será que o jogador quer sair daqui para um clube que está endividado, sem grana, né, sem moeda, para pagar até mesmo as contas do dia a dia, para pagar transferban, pagar outras coisas, para ficar num clube, mesmo no banco, ganhando em dia um bom salário, recebendo, né, todo mês ali certinho? Não sei se o Danilo Fernandes vai ou se entraria nessa negociação, ou o City também aceitaria negociar. Parece que, de fato, o que o City quer mesmo é comprar o jogador sem envolver ninguém na transação. Pode até surgir aí a ida do Marcos Vitor, ou, quem sabe, do Iago Felipe, que eu também já acho mais difícil. E o Danilo Fernandes, para mim, ele não vai. Mas o Ceará já se manifestou que para ter uma conversa com o Bahia, para fechar esse acerto com o Bahia, bater o martelo de fato, teria que incluir aí, quem sabe, jogadores na transação. O Bahia